Não existe pior coisa na vida que você viver sem um propósito definido. Eu penso que uma pessoa que vive sem um propósito definido, sem saber qual é o seu propósito, essa pessoa não vive segura, não vive feliz. Essa pessoa simplesmente sobrevive. E observa que foi um dos aprendizados, um dos maiores aprendizados que eu tive ao longo desse período de busca por querer entender mais as coisas, querer compreender um pouquinho mais a respeito das coisas. E como sendo uma primeira vez que eu estou aqui a gravar esse vídeo, eu acredito que você deve estar a se perguntar, mas por que razão ela está falando disso? Você vai entender ao longo da nossa conversa aqui no canal, você vai entender por que razão que eu estou dizendo isso. Estou dizendo isso, por exemplo, pelo simples fato de, olha só quando você está a iniciar a fazer uma determinada coisa. Suponhamos você decidiu ou você tomou a decisão de passar a. Um exemplo muito simples: passar a beber água, um copo de água ao amanhecer. Um copo de água ao amanhecer. No entanto, tem dias em que você consegue tomar um copo de água, mas outros dias você não consegue. Você tenta várias vezes e não consegue. E tem vezes em que simplesmente você não bebe um copo de água. Então, da mesma forma como acontece com isso, de um dia sim você beber água, outro dia não, às vezes você fica muitos dias sem beber um copo de água. Da mesma forma acontece conosco quando nós não temos um propósito definido, porque se nós soubéssemos o porquê de estarmos a beber um copo de água, tenho máxima certeza que nós não pularíamos nem sequer um dia. Quer dizer, todos os dias nós faríamos o nosso máximo, nós nos esforçaríamos para que pudéssemos conseguir tomar um copo de água. Então, quando nós estamos a iniciar uma determinada coisa, nós passamos por isso. Em primeiro lugar, porque nós não entendemos a razão de estarmos a fazer isso. Nós simplesmente estamos a fazer. Isso aconteceu comigo muitas vezes aconteceu comigo. E eu me vi travando, me vi não conseguindo dar o primeiro passo e não conseguir dar o segundo, não conseguir dar o terceiro passo e simplesmente permanecer numa zona de conforto no sentido de eu não querer sair, querer esforçar-me para que eu pudesse conseguir alcançar um determinado objetivo. Não estamos a falar de objetivos gigantescos, estamos a falar de objetivos muito simples, como, por exemplo, estar a conversar aqui com você através desse vídeo. Então, são coisas que muitas das vezes acontecem conosco e que aconteceram comigo inúmeras vezes. Então, essa questão de iniciar, estou iniciando uma determinada coisa, mas estou iniciando por quê e para quê? Nós não sabemos. Às vezes a gente sabe por que que você quer fazer uma determinada coisa, mas você ainda não entendeu o propósito por detrás disso. Então, eu fui entendendo isso e fui percebendo isso depois de tanto tempo e agora acredita. Eu fiquei boquiaberta quando eu vi o seguinte. A questão não é sobre você. Estou aqui a fazer a leitura de um livro que eu gostaria de partilhar com você alguns rabiscos que eu coloquei aqui. No primeiro dia, esse autor, esse escritor, ele escreveu o seguinte: tudo começa com Deus. Esse autor se chama Rick Warren e ele fala a respeito de uma vida com propósito. Eu tomei a decisão de ler esse livro. Tudo começa com Deus. Como assim tudo começa com Deus? Você pode estar a se questionar. Mas acontece que muitas das vezes nós queremos fazer uma determinada coisa e nós nos esquecemos de, em primeiro lugar, irmos à fonte. Há muitas pessoas aqui no YouTube, você pode até confirmar isso. Há muitas pessoas no YouTube falando sobre a produtividade, falando sobre desenvolvimento pessoal, falando sobre vários temas, muitos temas que são do interesse público, que eu tenho máxima certeza que você se interessa. Mas às vezes as pessoas esquecem que até para você ser uma pessoa produtiva, tudo começa de Deus. Porque se você não é produtiva no seu relacionamento com Deus, como é que você vai ser produtiva nas outras coisas, nas outras tarefas? É impossível. Ainda que você seja, por exemplo, produtiva nessas outras tarefas, o fato é que você
não vai ter aquela doçura de você ter feito aquilo com êxito, como que para o Senhor. São coisas como essas. E olha só, que eu tenho mais uma certeza que você tem acompanhado alguns dos conteúdos que eu tenho postado aqui no YouTube e não tenho sido constante, para ser honesta, eu não era constante e eu oro a Deus para que de agora em diante eu possa ser constante na gravação de conteúdos, para que esses conteúdos possam ser conteúdos que vão trazer, vão gerar algum impacto, não simplesmente na minha vida, mas na sua vida também. Tenho falado aqui sobre vendas, em alguns vídeos que eu tenho postado, embora em curta duração, e essa é a minha primeira vez que eu tomei a decisão de fazer um vídeo longo, né? Mas, olha só, muitas das vezes eu me vi travando, querendo postar um conteúdo, eu não saber, mas vou postar sobre o quê? Vou falar sobre o quê? Eu não sei se vou falar. Por causa disso, de você querer fazer as coisas de forma perfeita. E por vezes você quer fazer coisas perfeitas, mas você não tem direcionamento, você não sabe por que você quer fazer aquilo. Mas simplesmente você faz, às vezes porque você viu alguém postando, então eu também vou tentar postar alguma coisa, e você posta hoje, fica meses depois, eu vou postar depois, você fica mais meses, mais semanas. Não é sobre isso. Viver uma vida com propósito, eu fui perceber aqui que viver uma vida com propósito é no sentido de você entender que tudo quanto você faz deve glorificar a Deus. Deve glorificar a Deus. Tudo quanto a gente faz deve ter o propósito de glorificar a Deus. Então, quando nós não glorificamos a Deus nas nossas ações, naquilo que a gente faz, não tem como aquilo gerar algum fruto. É impossível gerar algum fruto. Então, eu fui anotando aqui o seguinte: ao invés de perguntar a si mesma sobre qual propósito você nasceu, neste mundo, você deve se questionar, você deve questionar aquele que criou você, aquele que formou você. A Bíblia mostra categoricamente de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim, fomos criados à semelhança e à imagem e semelhança de Deus. E mostra também que antes da fundação do mundo, o Senhor Deus já havia pensado em nós. Há muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso. Mas nós vivemos uma vida sem propósito. Nós não temos um propósito definido. É absolutamente nada. Nossa vida em si não demonstra que realmente nós acreditamos num Deus, não demonstra que nós realmente temos um Deus que está no controle de tudo, que nos ama e etc, etc, etc. Nós não acreditamos, a nossa vida nega o próprio Cristo, o próprio Criador. Então, eu tomei a decisão de, não, eu preciso fazer algo diferente. Quando eu li isso, por exemplo, como é que eu posso descobrir o meu propósito? Quando eu li isso e eu comecei a elencar o que é necessário para que eu pudesse descobrir qual é o meu propósito, isso mudou bastante a minha maneira de enxergar as coisas. Olha só que o primeiro aspecto para descobrir o seu propósito é mediante o relacionamento que você deve ter com Jesus Cristo. Uau! Quer dizer, o meu relacionamento com Jesus Cristo vai ditar, ou seja, vai me ajudar a descobrir qual é o meu propósito. Até mesmo para você postar um conteúdo nas redes sociais, tem muito que ver com o relacionamento que você vai ter com o próprio Senhor. A forma como você vai fazer o trabalho das suas mãos tem muito que ver com o relacionamento que você vai ter com Jesus. Claro que existem outros fatores, que eu tenho mais uma certeza que ao longo do tempo nós vamos falar disso. Existem outros fatores também, mas o relacionamento com Jesus é o principal, é a prioridade que eu preciso, é a minha prioridade. O meu relacionamento com Jesus é a minha prioridade. E o segundo aspecto, antes da minha existência, o Senhor já havia pensado a meu respeito. Quer dizer, antes da fundação do mundo, o Senhor já havia pensado em mim. E em terceiro aspecto, o propósito da minha vida cabe em um outro projeto maior e cósmico que simplesmente Deus planejou para a eternidade. Estamos a falar da nossa vida eterna. Então, esses três aspectos é que determinam, ou seja, é que vão me ajudar a descobrir qual é o meu propósito. E foi aí que eu pensei, não, diante de tudo isso, então significa que eu preciso fazer algo diferente, eu preciso fazer preciso gravar conteúdos com o objetivo de glorificar a Deus. Eu penso que seja para esse propósito que eu preciso fazer isso. Então, ao invés de eu simplesmente ficar aqui a me questionar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou postar o quê? Vou falar sobre o quê? Ao invés de eu me questionar isso, que eu me pergunte, por que eu me questione o conteúdo que eu vou falar, que eu vou postar hoje nas redes sociais,
qual é o propósito, ou seja, teve uma questão, qual é o propósito que há ao falar sobre um determinado aspecto, ao postar sobre um determinado conteúdo. Sim, porque tudo deve partir do porquê e também deve ter esse objetivo. Qual é o objetivo por detrás daquilo que você faz? Então, para dizer para você que nunca foi fácil para mim, por exemplo, estar aqui, eu ter que falar sobre isso, nunca foi fácil para mim, mas, em suma, em torno de tudo quanto eu já vivi, em torno de tudo quanto eu já tive a oportunidade de experienciar, eu posso ser sincera com você, eu sempre tive esse medo de tentar, de dar um passo, mas agora eu tomo a decisão de ir mais além daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. E a minha mente precisa cada dia estar firmada nas promessas de Jesus para que eu possa conseguir alcançar os objetivos que o Senhor Deus quer para mim. Não simplesmente para mim, mas também para a vida daquelas pessoas que me cercam, porque afinal de contas nós nascemos aqui com o objetivo de glorificar a Deus. Tudo deve ter esse objetivo. São seus negócios, tem que ter o objetivo de glorificar a Deus. É seu trabalho, deve glorificar a Deus. São os conteúdos que você posta nas redes, deve glorificar a Deus. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faça, mas com o objetivo de glorificar a quem? De glorificar a Deus. Então, é isso. Se você assistiu até o final, eu quero agradecer muito por isso. E eu quero, de uma forma especial, convidar você a passar a fazer parte desta comunidade. Eu passarei a postar aqui nas redes sociais, aqui no YouTube especialmente. Peço para que você se subscreva no canal, ative o sininho, por favor, fica aqui no canal, porque muitas vezes eu vou ter a oportunidade de poder postar mais conteúdos semelhantes e quem sabe falarmos sobre outros aspectos, outros assuntos que poderá ser e tenho máxima certeza que vai ser do seu interesse. Já fica aqui no canal para que o YouTube possa também entregar, porque o YouTube não entrega quando as pessoas não se subscrevem. Não se esqueça também de comentar e compartilhar para que as outras pessoas possam conhecer mais esse canal. E eu já havia me esquecido de apresentar-me. Meu nome é Dalma de Souza e eu identifico-me como filha de Deus, empreendedora do Reino Celestial. Eu quero muito fazer parte da sua jornada, quero muito fazer parte desta jornada e quero muito fazer parte também da sua vida através dos conteúdos que eu vou trazendo aqui no canal. Muito obrigada e tchauzinho!